Vamos falar sobre o Cole. Tem uns boatos rolando. Cara estranho, né? Estranho, sim, claro. Na internet, há várias análises sobre a personalidade do Rust Cole, da primeira temporada de True Detective. Essas análises examinam cuidadosamente suas reflexões filosóficas, sua visão sombria da vida e seu método de trabalho único. Tudo o que você fez não é sua culpa, não é sua. No entanto, parece que muitos deles deixam escapar uma coisa óbvia. A compreensão completa do personagem Rust Cole é impossível sem entender seu parceiro, Marty Hart. Escolha, digamos, um belo dia para conversar com você. Foi você quem perguntou. Sim, mas agora eu imploro que você fique quieto. Durante quase toda a temporada, acompanhamos os interrogatórios de Rust e Marty, que ocorrem separadamente. E isso não é por acaso. Rust e Marty são colocados em oposição um ao outro, embora isso possa não ser óbvio à primeira vista para alguns. E não é uma oposição de motivações, porque, na essência, eles investigam o mesmo assassinato e ambos estão do mesmo lado. É uma oposição de posições de vida. Me diga, você acredita em Deus? Não. Neste vídeo, vou tentar traçar o retrato mais completo possível da personalidade de Rust Cole, o que permitirá entender não só sua motivação, mas também as ideias inseridas pelos autores. O vídeo está dividido em duas partes. Na primeira, vamos comparar Rust com seu parceiro Marty. Afinal, como já disse, essa comparação é a chave para entender esse personagem. Vamos responder à pergunta: por que na verdade Rust Cole é um detetive mais eficiente do que seu parceiro? Eu também não era nada, mas o Rust era mais incrível. Na segunda parte, mergulharemos na filosofia do personagem Rust Cole, analisando os principais conceitos filosóficos abordados em suas reflexões. Explicaremos o final da série e a frase mencionada do Rust. Na verdade, você entendeu errado. Antes só havia escuridão, mas agora a luz está vencendo. É verdade que esse final é apenas uma tentativa de adaptar a série aos padrões e criar um final feliz, onde na verdade não deveria haver um? Tenho certeza de que, depois de assistir, vocês não terão mais dúvidas sobre a a identidade de Rust Cole, e toda a narrativa se tornará absolutamente coerente e lógica. Vamos analisar que tipo de personagem ele é? É curioso notar que Rust Cole bebe durante todo o interrogatório. Preciso de um tempo agora. Vou tomar uma cerveja. Talvez não devesse? Tudo bem, então vá você buscar. Eu não entendi. Você está falando sério? E por que não? E também pede exatas 6 latas de cerveja. 6 latas de Pabst ou Lone Star, das mais baratas. Conhecendo o final, tudo fica óbvio ao reassistir, mesmo que não tenha percebido de primeira. Rust pede 6 latas de cerveja. Ele usa uma delas para demonstrar o tempo da volta. Que o espaço-tempo é plano. E das 5 restantes, ele começa a fazer figuras de pessoas. Tudo o que está além do nosso universo é a eternidade nos observando. Preste atenção nos chapéus deles. 4 deles estão de gorro e um está sem. Agora preste atenção nesta foto na casa, durante um dos interrogatórios de Rusty Cole. Em Oklahoma, perto de Ruin. Bem, nada sobre o pai. Esse grupo de pessoas ao lado dela são os futuros assassinos de máscaras e capuzes. 4 de capuz, um sem. Eles também aparecerão no vídeo que registrará a violência contra a menina. Agora vamos lembrar que Rust trabalhou disfarçado por muito tempo e sabia fingir ser um viciado muito bem. Você manterá o emprego, mas seremos seu vício indomável. Qualquer agência ou departamento que precisasse de um policial disfarçado me chamava. Lembre-se também de como ele simulava injeções no próprio braço usando pimenta e uma agulha. Tinta e pimenta caiena causam inflamação na pele, parecida com hematomas. Juntando tudo, dá para supor que Rust não é alcoólatra, como tentou fazer os detetives acreditarem. Hoje é quinta-feira, já é meio-dia. Quinta é meu dia de folga. Nos meus dias de folga, começo a beber ao meio-dia. Ele só fingia ser um alcoólatra acabado para diminuir a vigilância deles. Quando foi isso? Há 17 anos.
Me desculpe, mas minha memória não melhorou nesse tempo todo. Veja só, ele até sorriu um pouco quando percebeu que sua encenação funcionou. Você era alcoólatra? Tinha lapsos de memória? Já aconteceu de não lembrar de nada pela manhã? E aqui tem outro momento em que dá pra ver que ele está tentando descobrir o que eles sabem sobre o caso. E vocês sabem de alguma coisa? Digam algo para que eu possa lembrar de alguma coisa. Conte-nos sua versão para compararmos com a nossa. Faz parte do jogo dele. Afinal, como se sabe, a gangue desse caso tem grande influência. O chefe de polícia afastou Rast do caso porque as pessoas lá de cima deram ordens para parar de investigar nessa direção. Eu olhei Tatlo nos olhos, ele olhou nos meus olhos, e eu fui afastado. Pergunte a si mesmo por que agora, depois de tantos anos, a chefia lá de cima está mandando 2 detetives para investigar um caso antigo, empoeirado, e ordenando que interroguem Rast e Marty. Talvez porque alguém descobriu o sumiço da fita de vídeo com material comprometedor e decidiu puxar novamente os fios das suas conexões? Invasão com arrombamento é a minha especialidade. Repare que ele não fez boletim de ocorrência sobre a casa dele em Baton Rouge. Isso aqui eu encontrei no cofre. Aqui está o momento em que Rast pergunta aos detetives sobre os amigos lá de cima. Por que isso não entrou no processo? Vocês têm amigos lá em cima? Acontece que Rust Coyle já sabia de tudo desde o começo e entendia que não dava para confiar nesses 2. E só enrolava os detetives, fingindo ser um bêbado acabado. E na verdade, não eram eles que interrogavam Coyle, era ele quem interrogava eles. Além disso, no final do interrogatório, Rast diz que eles só fizeram ele perder tempo. Obrigado pela cerveja, mas no geral perdi o dia todo à toa, senhores policiais. E o sentido dessa frase é que ele já tirou deles tudo o que podia e entendeu que eles realmente não sabem de nada. Portanto, ele perdeu seu tempo à toa. Como eu já disse, a chave para desvendar Rust Cohle é seu parceiro Marty Hard. Então vamos começar por ele, desconsiderando o fato de Marty ser policial. Em todo o resto, ele é absolutamente um homem comum, mediano. Ele tem esposa e filhos. Ele tenta manter os valores familiares e a estabilidade, embora nem sempre consiga. Ele não discute com a chefia e prefere seguir as regras estabelecidas para evitar conflitos desnecessários. Marty, às vezes, gosta de beber depois do trabalho, aliviando assim a tensão acumulada durante o dia. Ele não é burro nem muito inteligente. É mais prático e pragmático, baseando-se no bom senso e na experiência de vida. Tende a se considerar um cara legal e bem-sucedido. E eu? Eu sou um cara comum com um equipamento enorme. Isso o ajuda a manter a confiança em si mesmo e em seu papel na sociedade. No geral, já vi muita gente. Cada um tem seu tipo. O chefão, por exemplo, ou o bonitão. Ele é um típico sulista, começando pelo seu sotaque. Por um tempo, chamavam ele de cobrador de impostos. Ele veio do Texas, então era desconhecido, estranho. E terminando pelos hábitos e comportamento. Os sulistas americanos, principalmente dos estados do Texas, Louisiana, Geórgia, Alabama e Mississippi, têm características marcantes. São hospitalidade, valores familiares, religiosidade e conservadorismo. Assim é o nosso Marty. Mas ele também tem um problema. Em sua busca por normalidade e ordem, Marty muitas vezes acaba preso às suas próprias fraquezas e contradições. Ele defende os valores familiares, mas trai a esposa, tentando assim lidar com a tensão interna e o sentimento de insatisfação. Preciso aliviar a tensão antes de voltar para a família. Talvez eu passe aí. Ele acredita que a traição é a base de uma família forte. Porém, descobre-se depois que a esposa discorda disso. Segredo para um casamento saudável. Tome um banho, você está cheirando a outra mulher. Ele acha que tem o direito de ter uma amante além da esposa, mas ela não tem o direito de se relacionar com mais ninguém além dele. Poxa, Marty, vaza. Esse idiota está aqui agora? Vai embora ou eu chamo a polícia. Ao mesmo tempo, ele teimosamente não percebe nenhuma contradição. Eu posso tomar uma cerveja e parar por aí. Merda, 3 dias seguidos. Novo recorde. Cai fora. E ele acha que está tudo sob controle.
Não, velho. Comigo está tudo bem separado. E ele, claro, acha que são os outros que não enxergam além do próprio nariz. Você não enxerga além do seu próprio nariz, cabeça fechada. Ao mesmo tempo, o próprio Marty não só não vê a dissonância em sua vida, como simplesmente não quer percebê-la. Em uma conversa com sua esposa, ele acaba confirmando isso sem querer, ao comparar seu comportamento ao de um coiote de desenho animado. Ele não olha para baixo, porque se olhar e perceber tudo o que está acontecendo, se perceber a realidade, ele não vai conseguir viver como antes. Ele escolhe a ilusão. Ele não quer aceitar a realidade, porque enganar a si mesmo é mais fácil e simples. Mas se não olhar para baixo, tudo vai ficar bem. Ele tem problemas com as filhas. Tem uma cena em que, ao entrar no quarto das filhas, ele ouve sobre o que elas estão falando. Você não tem mais mãe nem pai? Eles morreram em um acidente de carro. Alguém bateu neles. E depois vê em que jogos eles brincam. Mas ele prefere não perceber isso de novo. Depois, tudo isso acaba resultando em outros problemas. Onde você viu isso? Por que desenhou isso? Porque as outras meninas gostaram, foi divertido. E com o tempo esses problemas pioram. Pai, conta pra mãe. O policial a viu no carro com 2 caras ao mesmo tempo. Vem aqui. E nesse momento ele mais uma vez se recusa a perceber que o que está acontecendo com a filha dele também é culpa dele. Mas ele prefere, abusando do seu cargo e de todas as instruções oficiais, simplesmente espancar os caras que estavam com a filha dele. O principal é não olhar para baixo, ignorar os problemas e depois reclamar e culpar os outros pelo ocorrido. No final das contas, todas essas atitudes só agravam seus problemas pessoais e levam ao colapso da vida familiar. O adultério é um pecado grave, mas o meu verdadeiro pecado é a falta de atenção. Nós analisamos Marty Hart, e sabendo que ele é o oposto de Rast Cole, agora podemos compreender plenamente o próprio Rast. Se o personagem Marty é sobre auto-engano, superstição e preconceitos, então Rast Cole é sobre a sobriedade na percepção do mundo e a intolerância com ilusões. O principal é não mentir para si mesmo sobre o que está acontecendo aqui, nesta sala trancada. Rast Cole vê o mundo sem lentes cor-de-rosa. Ele entende muito bem que a sociedade, em sua maioria, está presa às próprias ilusões. Ele rejeita qualquer forma de auto-engano e superstição, preferindo a dura verdade ao conforto da mentira. Para Rast, não há espaço para crenças tradicionais e preconceitos. Por exemplo, veja a opinião dele sobre religião. Alguns linguistas e antropólogos acreditam que a religião é um vírus linguístico que altera as conexões no cérebro e enfraquece o pensamento crítico. Aliás, é interessante a observação de Rast sobre algumas pessoas religiosas. Se a decência de uma pessoa depende apenas da expectativa de uma recompensa divina, então essa pessoa não vale nada. Se o que os impede de cometer injustiças é a recompensa no outro mundo, ou, ao contrário, o calor das chamas eternas. Então essa pessoa não vale nada. Marty também aborda a necessidade de referências religiosas para as pessoas manterem sua humanidade. Imagina se eles não acreditassem, o que fariam seria só orgias e carnificina por toda parte. Sim, ele mesmo é assim. Quando fala sobre família, ele volta a mencionar a fronteira da tocha de fronteira. É por isso que sempre achei que Rust precisava de uma família. Família é uma fronteira, e fronteira é algo bom. Ele precisa de religião para se comportar dentro das normas morais. Ele precisa de família e de uma esposa para se comportar direito e não correr atrás de toda mulher que vê. A fronteira para pessoas assim é algo bom, porque só ela impede que eles percam a humanidade. Ou seja, ele é basicamente uma daquelas pessoas de quem Rust falava quando refletia sobre religião.
Muitos precisam de uma recompensa para se comportar bem, e Marty precisa de restrições. E agora fica claro por quê. Rust Cohle é um detetive mais eficiente do que Marty. Ele está livre das ilusões convencionais. Ele não se engana e não baseia suas conclusões em ideias preconcebidas sobre as pessoas. Em vez disso, ele confia em dados objetivos e em sua análise profunda, o que lhe permite desvendar até os casos mais complexos. Seus casos resolvidos são impressionantes. Pode me ensinar? É por isso que, ao olhar nos olhos de alguém, ele via imediatamente sua essência. Basta olhar nos olhos e está tudo escrito lá. Todo mundo é obcecado por alguma coisa, você sabia? O preço por essa sobriedade de percepção é uma certa obsessão do Rasta. Afinal, como escreveu aquele tal de Govard Phillips Lovecraft, a coisa mais misericordiosa do mundo é a incapacidade da mente humana de unir todos os seus elementos. Vivemos em uma ilha tranquila de ignorância, no meio de um mar negro de infinitude. E isso não significa que devemos ultrapassar seus limites. As ciências, avançando cada uma em sua própria direção, até agora nos trouxeram pouco dano. Mas um belo dia, reunir pedaços dispersos de conhecimento em um todo único nos revelará perspectivas tão assustadoras da realidade e do nosso lugar nela, que só nos restará ou enlouquecer com essa revelação, ou fugir da luz do conhecimento para o mundo e a segurança de uma nova Idade Média. É exatamente essa citação que ilustra a essência de Rusty Cohle e Marty Hart. O primeiro deles quase enlouqueceu com as revelações, enquanto o segundo foge da luz do conhecimento em um mundo de auto-engano e preconceitos, tentando não perceber o que está acontecendo. Existem muitas análises sobre a filosofia de Rusty Cohle na internet, mas em nenhuma delas encontrei a resposta. Qual é o sentido de todos esses conceitos filosóficos em relação à série? Se você tentar ouvir tudo isso, fica a impressão de que o showrunner de Detetive de Verdade, Nick Pizzolatto, simplesmente decidiu encher as falas do protagonista com o máximo possível de ideias filosóficas, no estilo quanto mais, melhor. Mas, na verdade, todas essas concepções têm algo em comum, que as une e se encaixa logicamente na trama da narrativa. A primeira coisa é o pessimismo. O pessimismo, como corrente filosófica, afirma que a vida, em sua essência, é cheia de sofrimento e o mundo carece de sentido e harmonia. As raízes do pessimismo podem ser encontradas nos trabalhos de filósofos como Arthur Schopenhauer e Jean-Jacques Rousseau. Schopenhauer, por exemplo, acreditava que a vida é uma luta contínua e sofrimento, causados por desejos incessantes e pela vontade de viver. Nietzsche, apesar de ter sugerido meios de superar o pessimismo, também admitia que o mundo pode ser cruel e sem ordem inerente. O escritor Howard Lovecraft também compartilhava da ideia do pessimismo. Rust Cohle demonstra claramente suas visões pessimistas. Ele mesmo nos diz isso diretamente. Eu me considero um realista, mas do ponto de vista filosófico sou um pessimista. Aqui estão alguns aspectos-chave, através dos quais seu pessimismo se manifesta. Ele acredita que a existência humana é um erro da natureza e que a consciência traz mais sofrimento do que alegria. Eu acredito que a consciência humana é um grande erro da evolução. Nós começamos a nos aprofundar em nós mesmos. E que o melhor que a humanidade pode fazer é cessar sua própria existência. O melhor que podemos fazer, como espécie biológica, é desistir de nos reproduzir, dar as mãos e desaparecer. Rust vê o mundo como um lugar cruel e sem sentido, onde não há espaço para a verdadeira felicidade e harmonia. Ele acredita que todo esforço humano é no fim em vão, como demonstra seu discurso sobre o nascimento de crianças. Quanta vaidade é necessária para arrancar uma alma do nada e trazê-la para cá? Rust afirma que as pessoas são apenas máquinas biológicas, programadas para certas ações e reações. Eu vi o final de milhares de vidas, e elas estavam tão certas de sua existência, de que não eram marionetes biológicas. E a individualidade é algo criado pelo nosso cérebro. Todo mundo desesperadamente quer se considerar o centro do universo. Mas claro, isso tudo é para mim. Uma parte importante da visão de mundo pessimista de Rust também é a crença de que o universo é indiferente às vidas e sofrimentos humanos. Aliás, um fato curioso. O raciocínio de Rust Cohle
sobre o universo e o espaço-tempo está intimamente ligado a outro papel de Matthew McConaughey no filme Interestelar. Rust Cohle refletia sobre o tempo ser um círculo. Se falarmos sobre o espaço quadridimensional, o tempo não existe. E se chegássemos lá, veríamos que o espaço-tempo é plano, como uma escultura unidimensional. Em Interestelar, ele comprova isso pessoalmente. É extremamente complicado. Eles têm acesso à infinidade do tempo e espaço, mas não estão presos a eles como nós. No filme Interestelar, o protagonista Cooper entra em uma estrutura hiperespecial de 5 dimensões. Esse espaço foi criado por humanos do futuro para permitir que ele interagisse com o espaço e o tempo na realidade de 4 dimensões. No espaço de 4 dimensões, o tempo não existe. Nessa estrutura, Cooper podia ver diferentes momentos do tempo relacionados à sua filha. E para ele, o tempo era justamente algo como um círculo. A matéria está simultaneamente em todos os pontos, em superposição, e nossa consciência simplesmente segue o fluxo. É interessante que tanto o Verdadeiro Detetive quanto o Interestelar foram lançados em 2014. Por isso, arrisco dizer que essa frase do McConaughey foi uma improvisação. Para nós isso é uma esfera, mas para eles é um círculo. Ainda mais ele disse para eles. Mas para eles? Ou seja, ele basicamente mencionou a mesma ideia que em Interestelar, onde frequentemente eram mencionados esses eles. Eles escolhem você. Quem são eles? Mas voltando ao Rust Cohle, o pessimismo em True Detective não é apenas uma posição pessoal do Rust Cohle. Toda a série é impregnada por essa filosofia sombria. Desde as paisagens depressivas da Louisiana até a atmosfera de desespero dos acontecimentos. Analisando os acontecimentos da série, percebe-se que tudo nela apenas confirma esse pessimismo. E você? Ah, mais ou menos igual, sem namorada, só trabalho e casa. Marty Hart também foi afetado pela atmosfera sombria, perdendo a família devido a atitudes impensadas. Sua vida está destruída, apesar das tentativas de manter uma aparência de normalidade. Em um dos episódios, ele diz que é preciso não parar e continuar trabalhando, senão você acaba no caixão. Muitos deixam a polícia e logo já estão no cemitério. Meu conselho é nunca parar de trabalhar, de jeito nenhum. Mas a Tiandao, a agência de Marty, apesar de seus esforços, não prospera, o que destaca a depressão econômica e moral que cerca a vida deles. A saúde dele também não vai bem. Veja como ele olha para o relógio e depois pega o organizador de comprimidos. Pois é, jantar. Como se ele tivesse lido em um livro que, se for convidado para um jantar, deve levar flores. Não acho que uma pessoa saudável deva tomar remédios no horário certo. O policial conhecido deles também não se importa de beber logo de manhã. Adoro quando tenho uma desculpa para tomar uma cerveja logo de manhã. Isso indica a prevalência do problema com álcool entre aqueles que lidam diariamente com violência e estresse no trabalho. E o mais importante, apesar de todos os esforços, Rust e Marty conseguem parar apenas um criminoso, Errol Childress. Mas e quanto aos outros? Será que eles serão responsabilizados? Na verdade, eles continuam impunes. Tatli e as pessoas na gravação. Nós não pegamos todos. Não vão nos deixar pegar todos, é assim que o mundo funciona. Acontece que o pessimismo permeia True Detective em todos os níveis, desde as filosofias pessoais dos protagonistas até a sensação geral de desespero e a atmosfera sombria de tudo o que acontece. Por isso, muitos espectadores, após assistirem à cena final, decidiram que a frase de Rust Cohle sobre a luz vencendo a escuridão era apenas uma tentativa do showrunner Nick Pizzolatto de adaptar o final para um típico final feliz. Que o showrunner não queria terminar o filme em uma nota positiva, já que não havia nenhum motivo para isso. Mas ele teve que fazer isso para não transformar toda a temporada em uma ode ao pessimismo. Mas eu acho que não é assim. E para entender o que quiseram nos transmitir e por que o final da temporada é assim, precisamos analisar mais um conceito filosófico, que vai colocar tudo em seu devido lugar.
Na verdade, a chave para entender o final da temporada está em mais uma corrente filosófica, ou seja, o existencialismo. E para não sobrecarregar esse tema com termos desnecessários, vou começar a falar sobre o existencialismo a partir do mito grego antigo de Sísifo. Sísifo, rei de Corinto, foi punido pelos deuses por sua ousadia e astúcia. Como punição, ele foi condenado ao trabalho eterno. Todos os dias, Sísifo tinha que empurrar uma enorme pedra até o topo da montanha. No entanto, assim que chegava ao topo, a pedra sempre escorregava e rolava para baixo, e Sísifo era obrigado a começar tudo de novo. Daí surgiu a expressão trabalho de Sísifo, que significa um trabalho pesado, interminável, infrutífero e sem sentido. Se os pessimistas viam no mito de Sísifo o absurdo da vida humana, afinal, assim como Sísifo, todos os dias empurramos uma pedra até o topo da montanha para, no dia seguinte, começar tudo de novo. Já os existencialistas afirmaram que, nessa luta e no próprio processo de empurrar a pedra, o ser humano pode encontrar seu próprio sentido. Eles afirmam que o sentido da vida não é pré-estabelecido de fora, mas é criado pela própria pessoa através de suas ações e escolhas. Apesar do absurdo e da falta de sentido do mundo, os existencialistas acreditam na possibilidade de dar significado à própria existência, assumindo a liberdade e a responsabilidade. Como Sísifo, que reconhece o absurdo do seu trabalho, mas continua seu caminho, a pessoa pode encontrar alegria e satisfação no próprio ato de viver e na aceitação de sua existência. Em 1942, o filósofo existencialista francês Albert Camus escreveu seu ensaio filosófico O Mito de Sísifo. Aqui estão as primeiras linhas desse ensaio. Existe apenas um problema filosófico verdadeiramente sério, o problema do suicídio. Decidir se a vida vale ou não a pena ser vivida significa responder à questão fundamental da filosofia. E eu acho que você percebeu que essa afirmação está muito alinhada com as convicções de Rust Cohle. Por que acordar de manhã, afinal? Só porque fui programado assim. Não tenho coragem suficiente para acabar comigo mesmo. Albert Camus usou o mito de Sísifo como uma metáfora para ilustrar o problema existencialista de buscar sentido em um mundo sem sentido, onde já não existe mais fé nos antigos ideais como religião, moral tradicional ou verdades absolutas. Tudo o que acontece com Rust Cohle em True Detective é um movimento da filosofia do pessimismo para o existencialismo. No início da série, Rust demonstra um pessimismo extremo, vendo o mundo como um lugar cruel e sem sentido. Ele afirma que a consciência humana é um erro da evolução e que todos os nossos esforços estão condenados ao fracasso. A vida dele é cheia de sofrimento e desesperança. No entanto, à medida que a trama se desenvolve, vemos como Rast começa a abrir conta a buscar um sentido em seu trabalho como detetive. Rast Cohle, assim como Sísifo, percebe a inutilidade de seus esforços na luta contra o crime, mas mesmo assim continua seu caminho, encontrando sentido no próprio processo. Mesmo com crenças sombrias, ele segue investigando seu caso com determinação. Esse processo se torna para ele uma forma de dar sentido à sua existência. Mesmo sabendo que seus esforços podem ser em vão, Rast aceita sua liberdade de escolha e a responsabilidade por suas ações, o que é um elemento-chave da filosofia existencialista. Um aspecto importante do existencialismo é o conceito de situações limite. Esse termo foi introduzido pelo filósofo alemão Karl Jaspers. Karl Jaspers chamava de situações limite os momentos extremos e de crise na vida de uma pessoa, que a obrigam a confrontar os aspectos fundamentais de sua existência. São momentos em que a visão habitual do mundo e de si mesmo desmorona, e a pessoa se depara com questões fundamentais da existência. Exemplos de situações limite incluem uma doença grave ou a consciência da mortalidade, sofrimento extremo ou perda, mudanças radicais na vida que abalam as concepções estabelecidas sobre o mundo. Karl Jaspers afirmava que, em momentos de situações limite, a pessoa é forçada a tomar consciência de sua existência, ou seja, do próprio existir, e também pode vivenciar uma experiência transcendental, que vai além da percepção comum. Rust Cohle também vivencia isso. Quando Rust está à beira da morte, ele também vivencia uma experiência transcendental. Teve um momento em que eu já estava lá, na escuridão. Já nem era mais eu, era algo assim, um reflexo da consciência.
Esse momento se torna o clímax de sua jornada interior. Eu parecia ser parte de tudo o que já amei na vida. Bastou apenas o meu consentimento e eu o dei. Quando ele finalmente passa do pessimismo para a tubo-aceitação das ideias existencialistas, percebendo luz e esperança mesmo na existência mais sombria. Assim, o desfecho da temporada se torna totalmente lógico e inteligível. Mas na verdade, você entendeu tudo errado. Antes só havia escuridão, mas agora a luz está vencendo. Ao longo da temporada, Rust-Cohle evoluiu gradualmente das ideias pessimistas para as convicções existencialistas. Ao dizer que a luz começa a vencer, ele de fato deixa para trás suas visões pessimistas e aceita a ideia de que é possível encontrar sentido mesmo em um mundo absurdo e cruel. Essa aceitação do absurdo e a busca de sentido no próprio processo da vida correspondem às ideias existencialistas propostas por filósofos como Camus e Sartre. Na obra, O Existencialismo é um Humanismo. Jean-Paul Sartre afirma que o existencialismo, ao contrário das críticas, não leva ao niilismo e ao pessimismo, mas, pelo contrário, destaca o valor da liberdade e da responsabilidade humanas. Ele afirma que a existência precede a essência, ou seja, as pessoas primeiro existem e depois definem sua essência através de suas ações e escolhas, o que as torna totalmente responsáveis por sua vida e pelo sentido que atribuem a ela. Rust-Cohle, que certa vez afirmou que a consciência humana é um erro da evolução e que nós não somos pessoas, apenas coisas que pensam que são pessoas. Agora, chega a compreensão de que justamente nessa luta, ao aceitar sua liberdade e responsabilidade, é possível encontrar alegria e sentido. Isso torna a sua jornada completa e simboliza sua transformação interna do total desespero para uma existência consciente. As palavras de Marty também se tornam compreensíveis. Lembra? Naquela vez no jantar você me disse que costumava inventar histórias sobre as estrelas. E isso nada mais é do que mais uma aplicação prática da filosofia do existencialismo. Encontrar seu próprio propósito por conta própria. Eu sonhava em jogar beisebol, montar touros. E eu pensava que poderia me tornar artista ou historiador. Encontrar meu próprio sentido, usando a liberdade à qual, como dizia Jean-Paul Sartre, o homem está condenado. Assim, o verdadeiro detetive não só explora os aspectos sombrios da natureza humana através do pessimismo, mas também oferece uma visão profundamente existencialista da vida. A primeira temporada de True Detective é realmente uma das obras filosóficas mais profundas dentro do formato de série de televisão e sobre ela se pode falar infinitamente. Por exemplo, nesta análise eu não abordei a questão do ocultismo, que ocupa um dos lugares centrais na narrativa. O Rei Amarelo, Carcosa e outros. Isso porque eu abordei essas questões em outro vídeo. Lá eu analiso o quanto todas essas coisas ocultistas são importantes em True Detective. O link para esse vídeo vai aparecer agora na sua tela. E se você tem interesse em saber como Nick Pizzolatto criou Rust-Cohle como personagem, você pode descobrir isso em outro vídeo, cujo link também está lá